Olá, paz do Senhor Jesus repouse sobre você, a sua família. E nesse vídeo eu quero compartilhar algo que na verdade eu não fiquei meditando muito sobre este algo. Foi porque veio assim e porque às vezes muitas vezes que a gente compartilha algo espiritual, né? A gente vai compartilhar com alguém. A gente normalmente medita muito e nessa digo né, algo espiritual que eu não precisei ficar meditando nisso. Aconteceu e eu pensei nisso e eu achei muito interessante compartilhar com você aí que está assistindo o vídeo. Talvez eu não sei de onde você veio ou agora, ou se você chegou agora em casa, ou eu não sei, né? Quem está assistindo esse vídeo pode ser qualquer pessoa. E o que eu quero compartilhar é bem rapidinho, né? Não vai demorar muito. Acontece que hoje eu levantei e estava muito. Obviamente estava claro lá fora. E quando eu me acordei do lado direito, para este lado aqui, né, da cama. E, ou seja, de costa para a janela. Normalmente eu me acordo do lado esquerdo, porque eu durmo do lado esquerdo, né, de noite. E o interessante é que eu acredito que eu tenha dormido do lado esquerdo, ou seja, a favor da janela, à minha frente. Mas eu creio que quando iluminou a luz lá fora, então automaticamente eu virei meu corpo sem ter aquela, é como se fosse um ato inconsciente, né? Um ato inconsciente, eu não precisei pensar, poxa, vou virar aqui, não. Foi um ato inconsciente. Então, aí eu levantei tudo, orei, fiquei e pensei naquilo, uma coisa interessante, né? Eu pensei até uma ciência isso, no sentido espiritual, não no sentido material. Eu vou explicar por que para vocês. Talvez vocês não estejam entendendo patavino, né, como dizem. Vocês não estejam entendendo muita coisa, mas eu pensei assim, né? Isso aqui isso aqui, ó, que nós estamos é o que a Bíblia chama, o apóstolo Paulo chama de, o apóstolo dos gentios, o apóstolo Paulo chama de tabernáculo, né? Nós somos o templo de Deus e isso aqui é a casca, que nós somos tricotomistas, né? Nós temos o espírito, né? Somos espírito, temos uma alma e vivemos dentro de um corpo, né? Somos a alma, também a alma é o que você é, o que você aprendeu. O espírito veio de Deus, né? A alma também, mas alguns têm dificuldade dessa divisão, mas não é esse o ponto que eu quero abordar aqui, né? Não é esse assunto. Então eu vou continuar onde eu estava e quero entrar na questão da carne. Isto aqui que nós vivemos, é a carne, não é? E nós temos um espírito. Assim como nós alimentamos a carne, muitos de vocês sabem disso, assim como nós alimentamos a carne, a gente também tem que alimentar o nosso espírito. Ou seja, nós temos que desenvolver uma vida espiritual, que é na verdade a espiritualidade do cristão, né? Vou enfatizar aqui, se você não é cristão, se você não está assistindo, mas eu estou dizendo quanto aos cristãos, uma vida espiritual, que muitos não desenvolvem essa vida espiritual. Assim como a gente toma banho, come, dorme, tudo isso são para a carne, né? É claro que, por exemplo, em sonhos Deus fala com a gente e tal, mas eu quero dizer a vida espiritual. Eu vou, para vocês entenderem, eu vou ler lá na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, né? Que os romanos naquela época de Paulo tinham fama de ser muito carnais, né? Digamos assim. Então por isso que o livro de Romanos
aborda bastante isso, de não viver na lei. Então, por isso que muitos romanos, quando se convertiam, tinham essa tendência a ficar muito ali na lei, né? Então, o livro de Romanos já serve para tirar esta escravidão da lei, né? Porque ela foi cumprida em Cristo, crer na substituição que Cristo morreu por nossos pecados, mas também desenvolver uma vida de santidade, crendo nele. Está no livro de Romanos 8, eu vou ler até o capítulo 8. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte, porquanto que era impossível a lei, visto como estava enferma pela carne, Deus enviando o seu Filho em semelhança da carne do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne. Ou seja, o pecado estava na cruz. Nosso pecado foi na cruz com Jesus, para que a lei da justiça se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito, porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito para as coisas do Espírito, porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz, porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeito à lei de Deus, nem em verdade pode ser. Ou seja, estavam tentando servir a Deus na carne, pela lei dos mandamentos, né? E sujeitando ele aquilo, pois não é sujeito a Deus. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Então, o que eu quero enfatizar aqui é que a luz é um pouco complicado eu tentar dizer para vocês, porque eu estou tentando dizer no lado espiritual. O que eu quero dizer aqui é que nós temos que desenvolver uma vida espiritual, os que estão em Cristo. Tem gente que pensa, Cristo morreu para mim, tal, mas a gente é devedor quanto à justiça. Não a ficar ler os mandamentos, cumprir e tal, mas desenvolver uma vida espiritual. O que é uma vida espiritual? É você orar, é você interceder. A Bíblia ordena, né, a levantar as mãos, orar por todos os homens, sejam eles presidentes, sejam eles, não importa, mas orar por todos os homens, sem exceção. É o que a Bíblia ordena. E a obediência à palavra de Deus, né, que gera a vida, que gera o espírito. A vida espiritual, você tirar um tempo do seu dia para ler a palavra de Deus, para meditar na palavra de Deus. E voltando ao assunto que eu estava, né, dormindo, e o meu corpo, quando virou, automaticamente, inconscientemente, quando a luz raiou, ou seja, o que eu estou querendo dizer com isso? Que a luz, vamos supor que é a vida espiritual. A carne virou, no caso, a carne, ela não entende, ela não quer, a carne não quer orar, a carne não quer ler a Bíblia, a carne não quer meditar, a carne vai querer entretenimento, a carne vai querer glutonarias, mas o Espírito, ele é a vida, ele traz a vida, porque é isso que importa em Cristo, é isso que realmente importa, né? E não é a lei em si, mas é Cristo, é essa buscar por Cristo para entender qual o chamado, qual o propósito, para que Deus colocou você junto da sua família, junto de pessoas que você está, qual que é o seu propósito, porque Jesus disse: eu sou o caminho. Quando você entra no caminho, então se abre a tua visão, ele te mostra qual que é a tua missão.
Porque muita gente procura várias coisas nessa terra, mas na verdade isso, todo o anseio da alma na realidade é uma fome espiritual. É a fome de querer saber qual é a minha missão, para que eu vim a esta terra. É o sentido de valor que está. Então, eu espero que os que estão assistindo venham compreender isso. E eu peço ao Espírito Santo que possa iluminar o entendimento das pessoas que estão assistindo esse vídeo. Que a paz de Cristo repouse sobre ti, em nome de Jesus. Amém.